Fala galera, tô aqui num camping hostel do Encontro, em São Jorge. Olha lá. São Jorge, Chapada dos Veadeiros. Só que tem um monte de trilha pra fazer aqui, mas eu não consigo fazer, né? Por causa do meu pé, né? Pra quem não sabe, eu sofri um acidente grave em 2013, vai fazer 10 anos. E eu não consigo fazer um monte de coisa por causa do meu pé, né? Um acidente grave, fratura exposta, então meu pé todo zoado. Aliás, minha perna tá até doendo, não sei porquê. Ontem eu andei enfim, aqui, né? E aí, cara, olha o tamanho dessa pop ali, o tamanho dessa barraca. E aí, eu tava falando ali, eu vim passando por um monte de cidade, um monte de lugar, né? E aí aqui até parece com o deserto do Atacama, né? As ruas de terra e tal, né? E ali é um hostel. E aí, cara, eu tava falando com a moça aqui, a Ana. E a gente tava conversando e tal, né? Aí eu falei, né, que eu tava com o trailer e tal, tinha moto, outra moto e tal. E que eu não conseguia fazer trilha, só dava pra fazer algumas coisas que fossem mais próximo, né? Que eu sou deficiente, que tenho problema no pé. E aí ela falou... Aí, ela falou, mas cara, como você sofreu um acidente grave de moto e ainda anda de moto? Né? Ela falou, você não tem medo? Não ficou com trauma, né? Aí. Ela falou, você não tem medo? Você não ficou com trauma, né? Do acidente de moto? Aí eu falei pra ela, cara, é difícil de explicar. Tem uma coisa espiritual, né? É uma coisa bem espiritual. Mas enfim, vou explicar. Em 2013 eu sofri um acidente e tal, né? De moto, bati lá, né? Só que antes de bater, cara, a moto em outra moto, né? A outra moto tava na contramão. Uma senhora, uns 3 meses antes, falou comigo e tal, né? Num lugar que eu tava lá, num bar e tal. E ela falou, cara, ela falou comigo, olha, você tem que parar com tudo, parar com as motos. Eu nunca tinha visto essa senhora na minha vida, né? Ela falou, cara, para com tudo e tal. E, enfim, tipo como se fosse eu tivesse que pensar mais na vida, sei lá. Uma coisa meio que espiritual, não sei. E ela falou isso e eu não parei. Quando eu sofri o acidente que eu bati a moto, eu não associei com um acidente, nossa, é um acidente, tipo, eu tenho que parar com a moto porque senão eu vou morrer. Eu associei com, tipo, cara, é o espiritual querendo falar comigo de alguma forma que eu tenho que mudar. Né, que eu tenho que parar e repensar a vida. E foi por isso que aconteceu aquele acidente. Então, quando eu bati, eu não associei com uma pessoa que estava na contramão. Não associei com um ser humano, não associei com a moto. Nossa, a moto é perigoso. Eu associei com uma coisa diferente, uma coisa espiritual. Entendeu? Igual eu tava falando nos outros vídeos do inconsciente, também é uma coisa que a gente tem que repensar. A gente tá dando valor, tipo, a moto é perigoso, ou sei lá, algumas coisas que talvez não seja esse. Não seja isso que a gente tem que entender. A gente tem que ir um pouco mais a fundo. Então eu falei pra ela, então o nosso ciclo, eu não tenho medo de moto, porque quando a gente for pra morrer, a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Isso a gente já sabe. Mas quando for pra ser, vai ser. Então eu não tenho medo de avião, de carro, de moto, de nada. Entendeu? Mas eu tenho medo de voltar a ter a vida que eu tinha antes. Aquela vida não era pra eu ter. Por isso que aconteceu tudo que aconteceu, pra eu mudar, pra eu sair dali. E tanto quando eu saí dali, né, eu saí eu morava em Campinas, saí de lá, eu usava bengala, né, por causa do acidente, doía meu pé muito, e depois de 6 meses que eu fiquei fora lá, que eu mudei, meu pé doeu menos a um ponto que hoje eu não uso bengala. Lógico que dói tudo, mas eu não uso mais bengala, não dói igual antes, dói muito menos. E é uma dor que vai ser pra sempre, mas depende, igual quando eu tô fazendo as coisas que eu gosto, é suportável a dor, então eu não preciso usar a bengala, né. E nisso ela também falou uma coisa que aconteceu com ela. Olha como que é. Ela falou que ela estava ela já morou em Portugal, na Espanha, ela foi para Marrocos conhecer Marrocos, né? E lá ela estava sem o véu, as coisas lá, ela foi para uma rodoviária, ela foi atacada por uma outra mulher lá, né? Enfim, porque lá sei lá, eles são diferentes lá. E ela foi atacada e tal, a mulher bateu nela, tentou roubar ela também falou que tinha essas coisas de espiritual, ela ficou pensando, caraca, velho. Porra, porque eu também tenho essas coisas espirituais, por que isso tá acontecendo comigo, né? Por que eu tô apanhando? Por que tá acontecendo isso comigo? Sei lá, né? Ela ficou meio sem entender, mas muitas coisas a gente não entende mesmo, né? No caso, eu entendi quando do acidente,
entendeu? Eu já, enfim, essas coisas eu consigo entender um pouco mais fácil, não sei porquê. Ela não entendeu. Só que é o seguinte, o ônibus que ela ia pegar para ir pro deserto do Saara tombou, bateu, sei lá o que, e morreu todas as pessoas. Então é muito importante a gente entender que existe essa coisa espiritual, existe o inconsciente também que é um pouco diferente, mas que quando a gente começa a entender as coisas fica mais suportável, né? E aí eu te pergunto, será que você consegue entender o que está acontecendo na sua vida? Pense um pouco.